Dando seguimento à apresentação contextual, nesta segunda parte, vamos falar sobre os eixos temáticos, as características do Museu Virtual e também do acervo do Museu Virtual de Salvador, no ano de 1638. Acerca dos eixos temáticos, após a apresentação do contexto histórico, e dos seus quadros, observamos que nesta pesquisa ela se ancorou em 3 eixos temáticos, tanto da história, na geografia e na sociologia. Na parte da história, ela está ancorada justamente na história da Bahia e do Brasil, e que neste caso a gente observa, mediante as 2 abordagens escolhidas para o levantamento de dados da nossa pesquisa, que é justamente a história pública e a história urbana, a gente observou que o uso da história pública para a inserção dos novos atores dentro da história da Bahia e do Brasil, como as classes vulneráveis, a presença dos povos tupinambás e bantos, no aspecto urbano, dentro da relação social e urbana da cidade de Salvador, que além de fazerem parte da sociedade brasileira do século XVII, fazem parte também da ancestralidade identitária do soteropolitano e principalmente das classes mais vulneráveis presentes nas comunidades, onde boa parte do sujeito da EJA, sobretudo aqui em Salvador, que são oriundos dessas classes vulneráveis, tem a sua ancestralidade relacionada justamente a esses povos. A abordagem da história urbana, no que tange à ilustração do patrimônio inexistente na contemporaneidade e também para a interpretação da criação do espaço urbano e arquitetônico como símbolo de dominação, identidade e poder do colonizador. Então, além da questão do patrimônio e da memória, a cidade ela é utilizada nesse processo enquanto testemunho histórico do fato histórico que se passou durante o século XVII da cidade de Salvador, mas também do seu entendimento de relação de poder, de como a cidade ela é utilizada como processo de dominação. E isso é observado na pesquisa desde o processo de fundação da cidade, onde o seu desenho urbano, as suas instituições foram pensadas de acordo com o que os colonizadores achavam importante, como no período do século XVII, onde as instituições e essas características da cidade ajudam e contribuem para a manutenção daquele período do sistema senhorial e escravista. No aspecto da geografia social, a gente entende que a discussão sobre os efeitos do sistema senhorial e escravista que durou do século XVI até o século XIX na desigualdade socioespacial da cidade de Salvador, ou seja, a presença desses personagens, graças à abordagem da história pública que permitiu resgatar essas personalidades e observar através da história urbana essas questões, a gente conseguiu estabelecer uma linha de correlação, de interlocução entre o período do século XVII e a contemporaneidade, entendendo que o sistema senhorial e o sistema escravista ele gerou danos de desigualdade, e danos, até dentro do aspecto territorial, que se permanecem até hoje. A própria relação da cidade, de uma relação de exclusão, de opressão com os demais povos, o que fez esses buscarem a fuga das regiões e dos seus senhores e indo para regiões mais afastadas, criando os quilombos ou outros aldeamentos e assentamentos que foram permanecendo e avançando com o tempo, onde desses surgiram os bairros e comunidades mais populares da cidade do Salvador, e também permanecendo ainda sendo vítimas, do efeito da desigualdade social decorrente do sistema senhorial e escravista na época. Uma outra questão dentro da área da sociologia é justamente através do museu virtual, um dos eixos temáticos, é trabalhar as relações de poder, as suas mudanças e seus impactos na sociedade, debater sobre cultura e formação identitária e também debater sobre cidadania e espaços de cidadania. No primeiro ponto, justamente entender diferenças entre um sistema senhorial e hoje um sistema democrático, as suas mudanças, os seus impactos, de que maneira ocorrem essas transições entre o sistema senhorial, o sistema colonizador, para depois um sistema monárquico, para depois para uma república e assim sucessivamente até a contemporaneidade, observando essas mudanças e seus impactos
Buscar também, através da presença dos demais povos e das personalidades, enxergar as questões culturais, o legado, a formação identitária, discutir sobre ancestralidade, sobre a ótica desses personagens presentes no museu, e também debater sobre cidadania e espaços de cidadania, de como a cidade ela pode, né, ser inclusiva ou pode ser excludente para determinados povos, para determinadas pessoas, para determinadas etnias, tanto na história como também na contemporaneidade. Daí então observamos que a criação do museu virtual ela busca atender as tais características, né? Como a de imersão, que é proporcionar ao participante essa simulação virtual de vivência social e histórica da cidade de Salvador no século XVII, no ano de 1638, podendo interagir tanto com a cidade quanto com as personalidades históricas e observar todas essas questões através desses símbolos, através dessas modelagens, desses acervos, dentro de uma proposta imersiva, né? Observando e entendendo o sistema senhorial, observando esse sociometabolismo senhorial, patriarcal e escravista, as identidades de cada um dos seus povos, as culturas e a formação identitária. Estabelecer também uma relação de criticidade, né? Porque a partir do momento que mesmo que essa visita que ele faça a um museu virtual seja uma visita a uma cidade histórica virtual, mas o olhar do sujeito da EJA, o olhar do aluno ainda é um olhar contemporâneo, porque ele é um sujeito contemporâneo. Então, ele consegue estabelecer uma relação de criticidade e também de interlocução entre um fato histórico e o seu saber, né? O que permite ampliar o seu conhecimento sobre história urbana, né? Mesmo que não entenda o conceito, mas entender que a cidade ela é um testemunho histórico, o debate entender sobre cidadania, sobre cultura, identidade e correlacionando isso com a sua vivência, né? Observando que, poxa, talvez tais personagens possam ser um ancestral meu, possa ser aquele que deu origem à minha família, né? Como essas questões resultou na criação do local onde eu moro hoje, como tudo isso influencia na cidade que eu vivo e no quem eu sou hoje. Em relação à patrimonialidade, onde observar, né, a cidade, as suas características na época, né, que algumas ainda existem, outras não, né, é reconhecer a cidade e a ancestralidade como elementos que formam a sua identidade, que formam a sua cidadania, né, e que possa estimular a este no pertencimento, né, de que esse patrimônio também te pertence, faz parte da sua história e que possa também preservar a memória e esse patrimônio histórico, urbano, arquitetônico e cultural, né? Outro ponto também é sobre a própria historicidade urbana, onde ele possa entender essa preservação não só como um patrimônio de que isso faz parte da história de Salvador, mas entender que esse patrimônio faz parte da sua história, entender que ele tem uma correlação com aquilo, que a sua ancestralidade tem uma correlação com aquilo, de que, né, os meus antepassados, eles construíram isso, eles fizeram parte disso, né? Eles colaboraram com a cidade, né? Então, a historicidade urbana visa também que o visitante possa entender isso, e ele também, enquanto sujeito histórico, ele vai observar a cidade de Salvador, tanto no seu aspecto, no período que ele visitou virtualmente, como também entendendo que, poxa, os meus ancestrais tiveram determinadas vivências naquele período, determinadas problematizações. Quais são as problematizações que eu enfrento hoje na sociedade, na cidade de Salvador, no século XXI? Outra característica é justamente a inclusão digital, que é onde o museu virtual, dentro da modalidade da EJA, possa ser também um instrumento simbólico de aprendizagem desses recursos, né? Familiarizando ainda mais as tecnologias de informação e comunicação dentro do processo pedagógico na EJA, e que possa também
já é como característica das ferramentas cognitivas desenvolver habilidades próprias dentro da utilização desses recursos, né, como o próprio Mata aborda em sua obra. E um outro fator também é a cultura e cidadania, onde a aproximação da história da cidade e da formação da população metropolitana, observando as relações de poder, as formas de resistência, as personalidades e os personagens existentes, que trazem para Salvador a sua cultura, os seus valores e os seus costumes, que possibilitam ao visitante enxergar o território e a culturalidade para além do elemento histórico, né, mas como forma de comunicação deste indivíduo com o universo e perceber a herança cultural que se faz presente justamente nas nossas ações, crenças e valores na contemporaneidade. Ou seja, que essa visita permita ao estudante da EJA a observar que, poxa, então eu percebo que alguns elementos do que eu vi da minha comunidade, do que eu reproduzi, do que eu cresci, isso estava correlacionado com um determinado povo, com determinada personalidade da cidade. Então ele entende que ele, o próprio sujeito, ele é um sujeito cultural, ele é um cidadão onde ele já reproduzia esse legado histórico sem ter consciência. E agora ele tem essa consciência e que isso possa a ele dar essa relação de pertencimento a um grupo e que possa manter esse legado, né, essa valoração do saber ancestral que ele tem. Nisso, então, a gente parte para o acervo do museu virtual. O museu virtual ele vai ter aproximadamente 6 paradas. Quando eu falo 6 paradas, são 6 salas, né, dentro do museu virtual. Onde você tem, de início você tem a cidade de Salvador, e nessa cidade de Salvador a gente vai ter como uma introdução, assim como você tem em todo o museu virtual, um guia que informa sobre a exposição que você vai ver. O primeiro é justamente uma introdução que vai contextualizar o usuário sobre a fundação da cidade de Salvador, as relações iniciais, as tensões políticas e administrativas com a União Ibérica, né? Trazer esse panorama desde a criação até aquele determinado momento que ele vai visitar. E aí ele vai passar por uma série de imagens que fala sobre a cidade de Salvador naquele período, né? Até aquele período. Onde aqui a gente coloca a representação cartográfica da cidade de Salvador, né, a representação gráfica das relações iniciais da cidade, a cartografia do centro urbano de Salvador no século XVII, a representação da Baía dos Santos durante a invasão holandesa e a cartografia da cidade de Salvador em 1638. Essas são as imagens referenciais e que no processo de introdução cada uma vai aparecendo em conjunto com as informações que vão ser ditas ao visitante para dar ele esse panorama, né? Como a vinda do fidalgo Tomé de Souza, a criação da primeira parte da cidade, né? O processo de ampliação e crescimento da cidade no século XVII, a invasão holandesa e a cidade em 1638 e a sua ampliação. Dito isto, ele parte então para o processo de visitação na cidade, onde um dos primeiros pontos é justamente a ladeira da Misericórdia, onde nela ele vai visualizar a Santa Casa de Misericórdia, a Casa do Governador, a Casa da Relação, a Casa de Prisão e 2 edificações. Esse ambiente é o ambiente da primeira praça, onde para além das edificações vai ter os 2 soldados militares, um ouvidor geral, um promotor geral, um escravo e um mendigo, né? E o objeto, o 6º, que está junto com a escrava. Todas essas informações, como a gente viu no primeiro vídeo, né, trata justamente das questões, né, da formação das identidades banto, né, a identidade ibérica, o sociometabolismo da classe dominante, né, e de que maneira esse sociometabolismo se reproduz e gera suas problematizações, como a própria miséria, a escravidão e a presença das personalidades que visam manter o sistema senhorial. Essas aqui são as imagens, algumas das imagens que utilizamos, como a própria Casa de Governador, o antigo Tribunal de Relação, que não existe mais, o próprio mapa da cidade para facilitar na localização,
algumas personalidades e as suas vestimentas da época para a criação e modelagem destes personagens. Dando seguimento, ele pode, opcionalmente, observar o Largo da Sé, onde existia a primeira Sé primacial, né, que hoje é a atual Praça da Cruz Caída, e a Arquidiocese. Né. Nela, a gente vai inserir essas edificações justamente como função de resgate histórico do antigo local que hoje muitos não conhecem que ainda existem, que existia na época. Então utilizamos um referencial a própria planta baixa e a antiga planta da catedral. No Largo do Terreiro de Jesus, né, a gente vai modelar a igreja, o colégio dos jesuítas e as seis edificações junto com a praça para dar o entorno da praça. E dentre as personalidades, o padre Antônio Vieira, um estudante jesuíta, um senhor, um escravo vendedor e a Índia Tupinambá, onde vai haver uma esteira com vinhos em conjunto com o escravo vendedor e um cesto de mandioca e ame em conjunto com a Índia Tupinambá. Então esse quadro também, além de ilustrar o cotidiano social do maior largo que se tinha na época da cidade, ela também justamente traz alguns elementos que a gente viu no contexto, que é a relação, né, de educação voltada para a classe dominante, né, a personalidade, a presença do padre Antônio Vieira, o estudante jesuíta, seu pai, que é o senhor de engenho, no mesmo modo que o escravo vendedor, ele também é um jovem escravo, né, aparentemente da mesma idade do estudante jesuíta, e a gente percebe como a educação não pode ser ofertada para os demais povos, no caso a educação que os jesuítas tratam, né, dos cursos de humanidades e as outras disciplinas. Então, além da rotina social, do aspecto do comércio, que é muito forte no aspecto, dentro do cenário urbano terreiro, também terreiro de Jesus, traz também essas contradições que resultam de um sistema senhorial e escravista e como a relação da classe dominante com as demais. Então temos aqui as imagens para fazer a representação do padre Antônio Vieira, das demais personalidades, né? O quadro de Jorge Rebouças pintado da antiga rua do colégio com as antigas edificações e o mapa geral da cidade para facilitar a localização. No Largo do Cruzeiro, a nossa penúltima parada, a gente traz a igreja e o convento do São Francisco, a igreja da Ordem Terceira, um sobrado e 6 casas, onde temos a presença de 2 franciscanos, uma escrava de ganho, uma senhora e um cesto. Né? Essa representação ela traz também justamente a diversas relações onde o sistema escravista tem dentro do ambiente urbano. Né? Além de mostrar uma outra parte em crescimento, que é a parte ao sul da cidade de Salvador, ali na proximidade do Rio das Tripas, mas também a relação de comércio com os escravos, né? Onde você tem uma escrava de ganho próxima à senhora, onde no seu diálogo traz as ordens da sua dona sobre até a questão dos outros tipos de trabalho que ela deve fazer, entre eles os trabalhos sexuais, né, que já era muito comum na época. E a localidade é inserida também nesse cenário, nesse ambiente, justamente que séculos depois, nas proximidades da antiga rua, que hoje não tem mais esse nome, que era acho que é Maciel de Cima e Maciel de Baixo, onde a atividade de garotas de programa era muito forte nesse período, no caso, falamos período de séculos depois. E a gente deduz nessa pesquisa que isso pode ter alguma correlação histórica. Então, a inserção dessa situação, né, do uso da escrava para fins sexuais nesse cenário, justamente para estabelecer essa interlocução entre períodos, né, de atividades no local. Então, a gente traz aqui os elementos que vão inspirar para a modelagem,
E no final, a última parte, o último quadro do acervo, é justamente um pequeno vídeo abordando sobre a última tentativa de invasão holandesa, né? E também sobre a importância da cidade de Salvador para o movimento de restauração portuguesa, como Salvador foi protagonista e pôde colaborar para a volta dos portugueses ao trono com a Casa de Bragança, né? Com as personalidades, né? Que, como Antônio Vieira colaborou para esse processo, né? E também entender que, apesar da cidade de Salvador ter contribuído para a ascensão de Portugal, isso não trouxe nenhum tipo de contribuição para os demais povos que aqui estavam, né? Então, a relação ainda se perdurava de um sistema senhorial, né, escravista, o que gerou desigualdades e efeitos que perduraram até hoje, mas que a criação desse espaço virtual visava dar voz justamente a outras personalidades que foram importantes para a manutenção da cidade de Salvador e que mesmo que elas não tenham tido em vida o benefício ou a eternização da história, ela ainda se faz presente tanto no museu como também nos seus sujeitos que estão hoje na contemporaneidade, aqueles que são seus descendentes, né? Então, e cujos os saberes ainda permanecem até hoje, os fatores culturais, identitários, ainda se permanecem vivos, né? Então, esse quadro final é justamente para trazer essa colaboração, né? De que por mais que eles não tenham tentado ser apagados ou esquecidos, eles têm uma função muito importante na história, tanto para a época quanto para hoje. Se a reconquista da cidade contra os holandeses teve uma participação importante dos tupinambás e dos povos bantus, né? Esses povos tupinambás e bantus também trouxe contribuições tanto na gastronomia, quanto na música, quanto na linguagem, enfim, em toda a formação cultural e cotidiana da cidade de Salvador, permanecendo vivos até hoje. Então, esses são os 6 acervos que vão estar presentes no nosso museu virtual, né, da cidade de Salvador do século XVII, como ferramenta pedagógica para, né, o ensino de história, geografia e sociologia dentro dos eixos temáticos que abordamos, né? Então, a gente traz aqui os acervos que vai ser nesse vídeo final, onde todas as personalidades que foram representadas nas demais cenas, né, nos demais ambientes, estarão presentes nessa parte final, né, como a junção de tudo que forma a sociedade soteropolitana. E para as considerações finais, de antemão agradeço a presença de todos, né, agradeço a paciência, eu sei que o contexto ficou um contexto longo, né, o acervo ficou demasiadamente longo, mas eu agradeço muito de coração vocês terem aceitado e participado desse processo. A opinião de vocês é muito importante para a minha pesquisa. Na verdade, não para a minha pesquisa, para a nossa pesquisa. Porque estamos tratando e falando de algo que pertence a cada um de nós, independente se estamos em Salvador ou em outra cidade do estado da Bahia. Isso é uma história que pertence a cada um de nós. E nós também colaboramos e construímos nessa história. Então, eu peço, né, que vocês possam dar a opinião de vocês, dar o parecer, né, leiam atentamente o questionário que está no Google Forms, né, pois a colaboração de vocês para a validação ou até mesmo acrescentar algo que seja importante, que vocês que estão em sala de aula julgam importantes para o estudante da EJA, né, é muito bem-vindo essa colaboração. Então, no mais, muitíssimo obrigado por terem aceitado a participar dessa pesquisa, né? E a gente sabe que trabalhar com educação não é fácil e trabalhar com pesquisa de educação em um mundo que a gente vive hoje também não é fácil. Então, a gente precisa estar sempre junto para buscar manter a história da nossa cidade viva, né? Resgatar
as personalidades que foram bases formadoras, não só de nós enquanto soteropolitanos, mas de nós, das nossas famílias, né, se manter viva e presente. Então, agradeço a paciência e a colaboração de todos para este trabalho. Meu muito obrigado.